Oi pessoal, tudo bem? Vamos voltar para os determinantes. No último vídeo nós falamos sobre o cálculo do determinante, né? E agora nós vamos falar sobre algumas propriedades que os determinantes têm. Quando a gente consegue lembrar dessas propriedades, facilita muito o cálculo, porque às vezes a gente nem precisa calcular, sabe? Só pelo fato de saber a propriedade. Então, observa a primeira propriedade, o que ela diz. Seja uma matriz M, se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna dessa matriz forem iguais a zero, então o determinante dela também é zero. Ou seja, eu nem precisaria calcular. Então, nesse exemplo, olha aqui, minha matriz 1, 3, 2, 0, 0, 0, menos 1, 5 e 9. Se eu sei essa propriedade, o que eu posso fazer já de cara? Eu posso chegar aqui, ó, tem uma linha inteirinha aqui igual a zero. Então, eu posso falar que o determinante dela é igual a zero. Agora, e se eu não sei? E aí se eu não sei, ferrou, né? Tem que calcular. Mas dá pra gente só observar. Olha aqui, por que vai dar zero? Vamos lembrar como que é o determinante de uma matriz de ordem 3? Repete a primeira coluna, repete a segunda coluna. E aí eu pego, ó, diagonal principal. Tá vendo que eu multipliquei por um zero? E as suas paralelas. Novamente multipliquei por zero. Novamente multipliquei por zero, ou seja, vai dar tudo zero. Agora, olha as diagonais secundárias. Deixa eu trocar aqui só para vocês verem a cor. Diagonal secundária, aqui vai dar zero, porque estou multiplicando por esse zero. Aqui vai dar zero, porque também estou multiplicando por zero. E aqui também vai dar zero, ou seja, o resultado é zero. Mas se eu sei a propriedade sem mesmo, lembra da propriedade? Sem mesmo fazer o cálculo do meu determinante, eu sei que o resultado vai dar zero. Mais um exemplo, mais uma propriedade. Caso duas linhas ou duas colunas sejam iguais, o determinante dessa matriz será igual a zero. Então, observa aqui a minha matriz com seu determinante. Então, agora a matriz é formada pelos elementos 1, 3, 2, 1, 3, 2, menos 1, 5, 9. Se eu lembro dessa propriedade, a hora que eu observo que a primeira linha e a segunda linha são iguais, eu já venho aqui e falo, opa, determinante igual a zero. Agora, e se eu não lembro, o que eu tenho que fazer? Repete a primeira coluna, repete a segunda coluna e vamos fazer os cálculos. Ó, multiplica 1 vezes 3 vezes 9, 3 vezes 2 vezes menos 1, 2 vezes 1 vezes 5. Aqui, todos eles. Menos quem? As secundárias, né? Então, 2 vezes 3 vezes menos 1, 1 vezes 2 vezes 5 e 3 vezes 1 vezes 9. Estão todos aqui. Quando eu faço os cálculos, 27 menos 6 mais 10, mais 6 menos 10 menos 27, meu determinante vai ser igual a zero. Ou seja, se eu sei essa propriedade, que são duas linhas ou duas colunas iguais, determinante igual a zero, eu não preciso fazer o cálculo do determinante. Mais uma propriedade, dado uma matriz A, quando duas de suas linhas ou duas de suas colunas tiverem valores proporcionais, o determinante vai ser igual a zero. Como assim valores proporcionais? É como se eu estivesse pegando os primeiros valores, por exemplo, da primeira linha, multiplicando por um certo valor. Multiplico por 5, por 10, por 2, qualquer número, tá? Todos eles. E aí eu obtenho a minha segunda linha ou a terceira. Nesse exemplo, se vocês observarem aqui, ó, minha primeira linha é formada por 1, 2, 3. A minha segunda linha, 2, 4, 6. Não dá pra ver que é sempre o dobro? De 1 para 2 foi o dobro, 2 para 4 foi o dobro, 3 para 6 foi o dobro. Ou seja, elas são proporcionais. Se são proporcionais, eu já posso falar que o determinante vai ser igual a zero. Professora, eu não lembro dessa propriedade. Então, tem que calcular. Repete a primeira coluna, repete a segunda coluna e vamos lá. Diagonais principais, 1 vezes 4 vezes 0, 2 vezes 6 vezes 0, 3 vezes 2 vezes 1. Estão aqui, ó. Agora, secundária e as suas paralelas, tá? 3 vezes 4 vezes 0, 1 vezes 6 vezes 1, 2 vezes 2 vezes 0. Que estão aqui.
Fazendo os cálculos, 0 mais 0 mais 6, menos 0 menos 6 menos 0, o determinante vai ser igual a 0. Quarta propriedade. O determinante de uma matriz A e o determinante da sua transposta serão sempre iguais. Lembrando, a transposta é quando a gente troca linha por coluna, tá? Então, a minha matriz A está aqui. O determinante dela vai ser o quê? É só multiplicar, ó, diagonal principal. Então, A1 vezes o A22 menos diagonal secundária. A12 vezes o A21. Agora eu faço a transposta. Então, o que acontece na transposta mesmo? A primeira linha vira a primeira coluna. Observa, a primeira linha não era A1 e A12, virou a primeira coluna, A11 e A21. E a minha segunda linha virou a segunda coluna, A21 e A22. Quando eu faço o determinante, vai dar a mesma coisa, olha lá. A11 vezes o A22 menos o A12 vezes o A21. Então, o determinante de uma matriz da transposta são sempre iguais. Agora, a gente vai falar sobre a quinta propriedade, que é quando a gente troca a posição de linha ou de colunas dentro de uma matriz, tá? Então, dado uma matriz A, se eu troco uma linha com a outra, pode ser qualquer uma, tá bom? A primeira com a segunda, ou a segunda com a terceira, ou a primeira com a terceira, tanto faz. O que acontece? A cada troca que eu faço, o meu determinante troca de sinal. Então, se eu troco uma vez, o resultado do meu determinante é um valor. A hora que eu faço essa troca, ele fica com o mesmo valor de sinal trocado. Se eu faço duas trocas, então ele volta o sinal. E assim sucessivamente. Então, olha o exemplo. Minha matriz é 1, 2, 3, 0, 2, 4, menos 1, 3, 5, cujo determinante vale menos 4. Caso eu venha aqui e troque, por exemplo, a ordem, olha só. Primeira e segunda linhas trocadas. Isso vale para linha ou coluna, tá? Então, na hora que eu troquei a ordem, o que acontece com o meu determinante? Cada vez que eu troco a ordem, eu troco o sinal do determinante. Então, ele era menos 4, ele passa a ser mais 4. E se eu volto lá na minha matriz e troco novamente? Ó, então, eu peguei essa agora, observa aqui. Troquei agora daqui para cá. Então, minha linha que era 1, 2, 3 foi lá para a terceira. E minha linha 1, menos 3 e 5 veio para a segunda. O que acontece novamente? Troco o sinal de novo, tá? Menos 4. Aí, se eu quiser agora continuar trocando, troco alguma coluna. A primeira coluna pela segunda. Troco o sinal do determinante. E assim por diante, tá bom? Agora, a nossa sexta propriedade, que fala o quê? Que se a gente multiplica qualquer linha ou qualquer coluna, tá? Da minha matriz por um número real qualquer, então o determinante dela também fica multiplicado por esse número. Então, olha aqui, então eu tenho minha matriz 1, 2, 3, 0, 2, 4, menos 1, 3 e 5, cujo meu determinante vai dar menos 4. Se eu venho aqui, pego a minha primeira, ó, primeira linha. No caso, eu multipliquei por quanto para obter aqui, ó? Multipliquei para obter o 2, o 4 e o 6, eu multipliquei os elementos por 2. Então, multipliquei por 2, eu quero ver o que vai acontecer com o meu determinante. Então, vamos lá fazer o cálculo dele. Repito a minha primeira coluna, repito a minha segunda coluna e vamos lá fazer as diagonais principais e as secundárias, tá bom? Multiplicando, então, ó, 2 vezes 2 vezes 5, vai observando que aqui já está a conta. 4 vezes 4 vezes menos 1. E 6 vezes 0 vezes 3. Agora, menos as secundárias, tá? Então, 6 vezes 2 vezes menos 1. 2 vezes 4 vezes 3. E 4 vezes 0 vezes 5. Fazendo os cálculos, isso vai dar o quê? Ó? 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Mais com menos dá menos. 4 vezes 4, 16. Vezes 1, 16. 6 vezes 0 vezes 3, 0. Qualquer número vezes 0 dá 0, né? Agora aqui, ó, menos com menos mais, 6 vezes 2 vezes 1 dá 12, menos 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24, e por fim, 4 vezes 0 vezes 5, que vai dar 0. Somando esses valores, o resultado deu menos 8. Observa o resultado da primeira matriz, determinante da primeira matriz, e o resultado de agora. O que a gente pode falar sobre eles? Esse resultado de agora não é o anterior multiplicado por 2? Não foi esse o número que nós multiplicamos a linha?
Ou seja, toda vez que eu multiplico uma linha ou uma coluna por qualquer número, o determinante dessa matriz também vai ser multiplicado por aquele número. Agora, a nossa sétima propriedade, ela fala assim, e quando a minha matriz for totalmente multiplicada por um número? Todas as linhas, todas as colunas, o que vai acontecer com o meu determinante? Então, meu determinante vai ficar igual a K, vamos supor que eu estou multiplicando então ela por K, K elevado a N, onde, desculpa gente, aqui ó, aqui, não é aqui o N não, tá? O N é aqui no expoente. É K elevado a N, onde N vai ser o quê? A ordem da minha matriz. Então, se eu tenho uma matriz 2 por 2, meu N vai ser 2, 3 por 3, meu N vai ser 3, tá? E o K é o número que eu quero multiplicar. Então, por exemplo, minha matriz 5, 10, 1 e 3, eu quero calcular o determinante dela. Então, é só fazer diagonal principal, 5 vezes 3, 15, menos diagonal secundária, 10 vezes 1, 10, 15 menos 10, olha aqui. Meu determinante dá 5. Vamos supor, então, que agora eu multiplique todo mundo por 3. Então, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 10, 30, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9, tá vendo? Se eu vou calcular o meu determinante, quando eu multiplico aqui 15 por 9, menos 30 por 3, o que vai acontecer? Vai dar a mesma coisa que eu fizesse 3 elevado a 2, porque, ó, lembra? K é o número que eu escolhi para multiplicar minha matriz inteira, elevado ao N. Quem que é o N mesmo? A ordem da minha matriz, vezes o determinante dela, que era o 5. Então, 3 elevado ao quadrado vai dar 9, 9 vezes 5, 45. Se vocês quiserem, é só a gente fazer a conta aqui, tá? Ó, 9 vezes 15, 135. A letra não fica muito bonita com esse ponteiro, não. Menos 30 vezes 3, 90. E 135 menos 90 vai dar quanto? 45. Tudo bem, meninos? Mais uma propriedade. O determinante do produto de duas matrizes é igual ao produto dos seus determinantes. Esse é um teorema, tá? É um teorema chamado teorema de Binet. Então, quando eu tenho duas matrizes A e B, eu posso fazer, tanto faz, vocês vão escolher, ou o determinante de A, depois o determinante de B, e multiplicar os dois, ou eu posso fazer o produto das duas matrizes, A vezes B, igual vocês já aprenderam aí alguns vídeos atrás, e depois calcular o determinante dessa matriz que foi resultado do produto, tá? Vai dar o mesmo valor. Olha só. Se eu fizesse aqui o determinante de A, quanto que daria o determinante de A? Lembra? Eu multiplico diagonal principal, A1, A2, 2. Diagonal secundária, A1, 2, A2, 1. Então, tá aqui. Determinante de B, mesma coisa. B1, B2, 2, B1, 2, B2, 1. Também está aqui. E aí, se eu multiplicar os dois determinantes, eu tenho que fazer uma distributiva, tá? Então, esse valor vezes o primeiro, esse vezes o segundo, depois esse vezes o primeiro e esse vezes o segundo, que vai dar um bom trabalho, tá bom? E aí, se eu falar, não quero fazer assim, eu quero fazer o produto, quero multiplicar as minhas duas matrizes, e aí minhas duas matrizes multiplicadas vai dar esse resultado, e aí sim eu quero calcular o determinante desse produto, tá aqui. Se vocês compararem determinante de A vezes determinante de B e o determinante de A vezes B, vocês vão ver que são iguais. Logo, eu posso escolher, tá? Ou eu faço os determinantes separados, depois eu multiplico o número que deu aqui pelo número que deu aqui, ou eu multiplico as matrizes e faço um único determinante, tá? Fica a critério de vocês. Tem algumas referências que eu trouxe aqui para a construção dessa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado e até mais!